Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um RLcast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junity e eu sou especialista em gestão de restaurantes. Eu sou o Henrique Zanini, eu sou especialista em marketing e vendas para restaurantes. E o tema do podcast de hoje vai ser mudar o cardápio, lucro ou armadilha? E antes da gente começar, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, o Aibu, que apoia o nosso podcast. O Aibu, para quem não sabe, é um aplicativo de marketplace que está no interior das cidades, né, do Brasil. Então, se você quer começar a vender online e ainda não faz essas vendas, quer aumentar as vendas aí no teu restaurante, tem um link aqui embaixo na descrição, também tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear e fazer o teu cadastro lá no Aibu e começar a fazer as vendas. O Aibu é super parceiro, tem podcast já que a gente já falou sobre o Aibu, como aumentar as vendas, então você pode se cadastrar no aplicativo e assistir já esse podcast e começar já com o pé direito aí no aplicativo. Então, Junti, vamos lá. Mudar o cardápio, lucro ou armadilha? De onde que surgiu a ideia desse tema, né? O que eu quero dizer com mudar o cardápio? Não é simplesmente colocar coisas novas, é fazer uma mudança muito brusca. A gente já vem falando em vários, né, podcasts e citando exemplo de pessoas que têm sushi e de repente começam a colocar feijoada. Ou pessoas que têm pastelaria e colocam pizza, que às vezes parece que faz sentido, né? Porque a pessoa come pastel, ela vai comer pizza. Ela come sushi, provavelmente ela vai comer a feijoada também. Então, assim, o que na tua visão é exatamente inovar o menu, né? Quando a gente sabe que tem essa necessidade de estar inovando, de estar mudando, enfim, você está passando por esse processo recentemente, hoje está estreando com um produto novo, né? Sim. Mas como que você vê isso, assim, essa inovação do cardápio? Eu acho que quando você fala em incluir itens ou mudar o cardápio, tudo pode, né? A grande questão é porque tudo que você falou acontece e é possível, né? Se você vende feijoada hoje e resolver vender sushi amanhã, você pode. Uhum. A questão é se isso vai funcionar ou não vai funcionar, né? E aí vem alguns desafios. Como que eu vejo isso? Eu acho que o grande problema em fazer isso, em colocar produtos tipo tão distintos, né? Do sushi para feijoada, do hambúrguer para marmita e coisas assim, é que você pode perder a essência do teu negócio. E isso pode causar um problema muito grande. Quando eu digo em essência do negócio, eu estou dizendo que você, independente do tempo que você está, você transmitiu uma imagem, você fez um produto e você está tentando mostrar para o mercado que é aquilo que você vende, né? Então, eu, por exemplo, tenho 9 anos mostrando para a população das cidades que eu atuo com o restaurante japonês que o Maimuki é especialista em comida oriental, né? Então, a decoração é oriental, o nome é oriental, embaixo está escrito sushi, né? A gente só tem pratos orientais e a gente está 9 anos fazendo isso. De repente, se eu colocar uma feijoada no sábado de manhã para servir no meu restaurante, ninguém vai ir, porque quando as pessoas pensam que estão com vontade de comer feijoada, elas jamais vão lembrar do Maimuki. Da mesma forma que se elas pensarem, eu estou com vontade de comer uma comida japonesa ou oriental, elas vão lembrar de lá. Então esse é o grande desafio, é não se perder sobre a sua essência. Daí geralmente já vem aquela questão, mas fulano de tal lá tem de tudo no cardápio e está lá faz 30 anos e vende tudo e está funcionando. E a resposta é sempre a mesma, são 30 anos explicando que faz de tudo, né? Então, assim, hoje, se você vai abrir um restaurante, seu restaurante é novo, você está começando agora, e você está pensando em fazer isso, tenha em mente que o cara que funciona, muito provavelmente já faz muitos anos que está mostrando que ele faz de tudo. E quem está começando agora está entrando num mercado extremamente hostil, extremamente ágil, e está cada vez mais tendendo a ser especialista, né? E o que eu quero dizer especialista? Restaurante especializado em coisas. Eu gosto muito de hambúrguer, venho de 9 anos no restaurante japonês. Para conseguir trabalhar com hambúrguer, eu criei uma outra empresa, com uma outra marca, em outro lugar, que se chama Vaca Amarela Burgers, que tem cara de hambúrguer, nome de hambúrguer, respira hambúrguer e vende hambúrguer. E é administrada da mesma forma por mim e pela mesma equipe. Então, você tem que entender isso. A grande armadilha está nisso, né? Agora, inovar num cardápio, para responder a tua pergunta, né, de uma maneira mais clara, é sim criar, entender o que
dentro do teu posicionamento pode elevar o teu padrão para outro nível. Isso sim é inovar. O resto, para mim, é risco. Sim. É legal que você já trouxe essa questão, né? Porque para quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing e eu atendo alguns clientes que são esse caso, né? Eles têm vários produtos. O que eu tenho percebido? Que, como você falou, a gente está numa era de especialistas. Então, por exemplo, a Vaca Amarela é especialista em hambúrguer. Se eu penso em hambúrguer, eu vou... Agora, né, no momento que a gente está, eu vou pensar num especialista. Sim. É natural. Então, eu vou pensar na Vaca Amarela. Por exemplo, essas lojas que eu atendo, eles estão começando a ter esse problema porque, como eles são generalistas, eles fazem de tudo, eles não são lembrados por aquele prato principal. Específico. Então, por exemplo, o cara ele vende pizza e vende pastel, vamos supor. Ele não é lembrado por nenhum dos dois como a primeira opção. Sim. E a gente está passando por esse problema. E aí o que precisa ser feito? Mais dinheiro em marketing para continuar mostrando o posicionamento, mostrar que continua funcionando e tudo mais, né? Acaba gerando outros problemas. Custa muito mais caro você explicar que você faz de tudo do que explicar que você faz uma coisa só, né? Sem falar em problemas de gestão mesmo, estoque, velocidade de cozinha, estrutura física, puxa, é muito mais difícil, né? Então tem que ter esse problema. E outra coisa que eu vejo, para quem não sabe também, a gente tem cursos e mentorias, eu faço mentorias em várias empresas, é que geralmente o dono que está começando agora, que é novato na história, pegando o teu exemplo aí, que faz pizza e faz pastel e está com dificuldade, ele provavelmente vende mais um item, por exemplo, ele vende mais pastel e ele te procura porque ele quer vender mais a pizza. É exatamente isso. Em vez de focar no que ele é bom e é lembrado, que é o pastel, né? Então, não se pode ser reconhecido por tudo. Mesmo quem faz de tudo vai ter um carro-chefe. Sempre vai existir isso, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira consciente e entender que é o momento dos especialistas. Eu, sinceramente, acredito em ciclos. E assim como a comfort food, slow food, esses conceitos que vêm e vão, o fast food nasceu depois de uma era de comida caseira, de fazenda, de sítio, de faça você mesmo, apareceu o fast food. E agora eu acho que ao longo do tempo vai existir uma busca por esses restaurantes raiz aí de novo, né? Mas não é a hora agora, né? Isso ainda não voltou, ainda a gente está numa aceleração, só que a gente tinha vários restaurantes que faziam de tudo quando o mercado da gastronomia não era tão desenvolvido e, naturalmente, agora temos vários fazendo especialidades, né? E, naturalmente, eu acho que para frente vai ter alguma outra evolução. Mas o momento agora, sem dúvida, é dos especialistas. Eu acho que dá para a gente já entrar nisso, porque, por exemplo, né, esse meu cliente, eu fiz uma análise de cardápio para ele e descobri que 80% das vendas dele vinham da pizza. E ele tinha lá produtos de marmita, essas coisas assim e tal. E era tipo 1% das vendas dele. Então não valia a pena manter. E eu mostrei para ele, né? Falando, cara, olha só, né? 80% das vendas estão vindo aqui, vamos focar nisso daqui, porque é o que os teus clientes querem, é o que eles estão buscando. E ele me falou exatamente isso. Tá, mas como que a gente pode melhorar a divulgação das marmitas? Porque na cabeça dele o problema era marketing. Né? Tipo, se eu não estou mostrando o suficiente. Tanto que no site ele preferiu colocar as marmitas antes das pizzas para as pessoas verem que tem marmita, só que eles não entram lá buscando isso e acaba acarretando esses problemas, né? Então acho que dá pra gente entrar nisso antes de falar, né, como que você muda o cardápio, como você tem ideias e tal. Quem tá hoje, né, com um cardápio mais generalista, porque quem vai passar por esse processo, acho que a gente vai deixar bem claro que não é o caminho, né? Que se é lucro ou armadilha, spoiler, a resposta é armadilha. Mas quem está já nesse processo, que já tem isso, que às vezes já está há muito tempo, né? E já tem isso, o que pode fazer? Eu acho que, olhando desse ponto de vista, Henrique, que você falou, a gente tem que fazer uma analogia aí, né? Eu acho que é uma questão realmente de ser grato pelo que está indo bem, né? A gente, como empresários, às vezes a gente é muito ingrato, né? A gente é muito mal agradecido. Porque nesse caso que você está falando, o cara vende bem pizza, 80% do faturamento dele vem da pizza. Ao invés de ficar feliz e agradecer que vende muita pizza, o cara está olhando para os 20%, cara, que... 2%. A pizza não é boa, eu quero que a marmita venda mais, né? Ao invés de olhar para a pizza e dizer, cara, aqui eu tenho a galinha dos ovos de ouro, esqueça a marmita e vou focar tudo na pizza. Eu não deixo de olhar para isso como uma questão de ingratidão, né? Parece que você torceu tanto para ter um restaurante de sucesso e quando você tem o sucesso, você está reclamando, né? Na minha visão é isso. Então, é uma armadilha muito, muito, muito grande mesmo. Me perdi na para quem já está nessa situação, né? O que deve fazer para mudar? Para quem já está nessa situação, com certeza pare de divulgar o que você vende pouco e divulgue o melhor prato que você tem.
é assim, comece pelo melhor e vá descendo na tua escala. O maior erro que você pode fazer é tentar subir o teu faturamento vendendo o produto que menos vende. Se ele já vende menos, é porque existe algum motivo para ele vender menos. Pode ser que a feijoada seja um prato que mais vende na cidade do restaurante. Vou contextualizar, vou voltar um pouco para não ficar confuso, né? Existe lá, por exemplo, um restaurante japonês que abriu numa cidade que é especialista em feijoada. É reconhecido na região por ser uma cidade de grandes feijoadas, de feijoadas boas, né, e tal. Aí o cara monta um restaurante japonês lá, não vai bem. Começa a ir mal, ou não é que não vai bem, às vezes não esperou o amadurecimento necessário, ou não conseguiu, às vezes, muito alta, né? não conseguiu se organizar e tal, e começa a crescer o olho. Cara, meu restaurante japonês tem 20 pessoas, na feijoada do cara tem 100. Meu tem 10, hoje tem 40 lá na feijoada do outro cara. Vou fazer feijoada também. Minha região aqui é conhecida por ter as melhores feijoadas. Aí ele pega e coloca feijoada também. Quer dizer que a feijoada dele é ruim? Não. Quer dizer que a feijoada dele é cara? Não. Ele colocou. Mas você vai num lugar com cara brasileira, tocando um pagode, vendendo cachaça e que tem a feijoada? Ou vai num restaurante japonês com decoração japonesa, nome japonês, entendeu? Então, o problema não é o produto, é realmente o posicionamento. Então, se você está nessa, olhe para o teu posicionamento ao invés de olhar para o teu produto que você está tentando vender. E a pergunta que você tem que se fazer é: esse produto que eu estou querendo que a minha agência venda mais, ou que eu estou tentando vender mais, tem a ver com o meu posicionamento? Né? Trazendo esse caso, a pergunta é: feijoada combina com sushi ou com nome japonês? Tem a ver com a cultura oriental? Se a resposta for não, você está fazendo errado. O cliente não vai te reconhecer por aquilo. Pelo contrário, ele vai dizer: meu Deus, cara, está viajando, né? Tem lá Kyodai, lá o nome, Maemuki, um nome japonês, e vendendo feijoada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, essa é a primeira dica. Outra dica, posso continuar? Sim. Outra dica que eu dou, por exemplo, eu tive um aluno, Lupinho, um abraço para você, não sei se está assistindo ou não, mas o Lupinho é dono da Casa do Norte Cabeção, é um dos cases de sucesso dos nossos treinamentos, mentorias, é um dos caras que mais obteve resultado. E o Lupinho, ele tem um restaurante especialista, né, em comida nordestina. Não era sempre assim, ele estava tentando concorrer com o cara da marmita barata, com o cara da porção, com todo mundo, e não conseguia produzir, né? E aí a gente estava nessa mesma discussão num determinado momento da mentoria, porque ele queria pôr mais itens no cardápio, mas tudo que ele trazia não tinha nada a ver com comida nordestina, né? Então ele, vou pôr hambúrguer, o que você acha? Cara, não tem nada a ver com comida nordestina. Vou pôr não sei o quê. E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? Eu falei para ele assim: Lupin, você pode pôr qualquer coisa que você quiser no cardápio, desde que você nordestinize o prato, né? Esse prato, essa frase, nordestinizar, né? Essa palavra, nordestinizar, pegou ele de uma maneira que explodiu a cabeça dele. Então, ele entendeu que ele não adiantava ele fazer uma marmita, ele tinha que fazer uma marmita nordestina, entendeu? Tinha que fazer. E sabe qual que foi a grande sacada que ele teve, cara? Ele comprou um barco de comida japonesa, vou repetir, um barco para servir comida japonesa, e encheu de comida nordestina, e chamou de barca nordestina. O que ele conseguiu com isso? Cara, ele pegou um hype, né? Uma moda que era o barco de sushi, que estava em alta no momento, e disse assim: vou fazer uma versão cheia de comida nordestina. E meio que viralizou ali na região dele esse negócio, e, salvo engano, deve ser ainda o produto mais vendido dele até hoje. Então, ele nordestinizou um barco de sushi. Se ele colocasse o sushi, não ia vender. Mas como ele nordestinizou, ficou um negócio curioso, né? O cara chega para comer comida nordestina e vê ela servida numa barca cheia, gigante. Quero essa aqui. É muito diferente do tradicional, né? E depois ele partiu para drinks. Então, ele servia caipira de cachaça, não vendia. Ele nordestinizou a caipira, fez com rapadura, com coisa do Nordeste. Boom, explodiu. Então, é isso que você tem que olhar. Se você tem um restaurante brasileiro, comida brasileira. Se tem um restaurante francês, comida francesa. Eu faço pratos muito parecidos com pratos de outras nacionalidades dentro dos restaurantes do Maemuki, mas sempre com um tempero oriental, uma apresentação oriental, um toque oriental, para aquilo conectar com, né, o conceito da minha empresa e fazer sentido para quem está olhando, né? E isso é inovar, né? Então,
deixar mais japonês um prato é inovar, né? Então, assim, inovação não é copiar, não é reinventar a roda, é você olhar para as coisas de uma maneira diferente. O Brasil é cheio de cultura, né? Isso é o que a gente chama de fusion food, né? Que é uma cozinha que misturou, né? Então, a gente colocou algumas influências de outro lugar. O Lupin, por exemplo, colocou as influências do Nordeste sobre uma leitura de servidos japoneses. Sim. Quer dizer que ofende a cultura? Cara, sempre tem os mimizentos que vão dizer que barco é para sushi, nada a ver, não sei o quê. Mas na maioria dos casos, cara, é muito legal, né? Então, ele é o maior caso que eu tenho de exemplo assim, de que acertou na veia, né? Assim como a gente já deu essa mesma dica para outras pessoas que não entenderam nada. Sim. E não foi para frente. Né? Não foi para frente, né? E a culpa é do marketing, é do mentor, enfim, entendeu? Então, tem que sempre olhar para esse objetivo. São duas grandes sacadas que eu acho que podem fazer muita diferença para as pessoas. Mas, assim, quando que você acha que é o momento de fazer isso? Porque, por exemplo, né? A gente falou no podcast do e-book que os clientes de delivery eles são diferentes dos clientes. O cardápio, né, de delivery é diferente do cardápio do restaurante. Sim. Naturalmente, os clientes também são. Geralmente, as pessoas que gostam de ir no restaurante, talvez elas não pedem tanto delivery e vice-versa. Você tem vários casos lá de pessoas que só pedem delivery e nunca apareceram no restaurante. Vários. Né? O que acontece? Ele vende muita marmita no restaurante físico. Sim. Porque eu estava analisando as vendas do site. E as vendas do site estavam ruins. Então, esse é um ponto, né? Porque ele sabia que o produto dele funcionava ali localmente, mas não para o delivery. De novo, os clientes são diferentes, talvez por isso não funciona. E aí, quando que é o momento do cara... Porque, por exemplo, o Lupin, né? Você falou que o Lupin estava ruim, né? Ele estava perdido lá e tal. Ele começou a arrumar o cardápio, colocou os produtos nordestinos, arrumou para um negócio nordestino, mas chegou um momento que ele pensou, cara, eu preciso fazer essa inovação. Eu preciso... fazer. Ele serve, por exemplo, feijoada lá. Eu preciso trazer a feijoada aqui para mim. Então, quando que é o momento do cara fazer isso e para ele ter talvez essa possibilidade de certeza ou não, enfim? Assim, analisando esse caso do cliente que você falou, de vender marmita, aconteceu com o Lupin também. Então, à noite ele fazia comida nordestina e no almoço ele fazia a marmita, R$19, se não me engano, que era para tentar competir com o pessoal da região que procurava uma opção barata para almoçar. O que a gente explicou, né, e levantou? Não é só olhar para a venda, você tem que olhar para que tipo de cliente que você está atraindo. Né? Quando a gente parou de olhar para os números, que realmente vendia marmita, né? Mas assim, olhando para os números, valia a pena continuar com as marmitas, que deve ser o caso desse teu cliente aí. Sim. Né? Mas se ele olhar para o tipo de cliente que ele atrai, eu aposto com você que não é o mesmo cliente que vem comer à noite. Sim. Não é o mesmo cliente, é outro cliente, entendeu? Então, por que eu digo... Não olhe para o número, olhe para o cliente. Porque dependendo do cliente que você está atraindo, você não vai conseguir crescer a tua imagem da pizza, por exemplo. Né? Então vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher quem que você quer atender, porque não dá para atender todo mundo. É mais fácil você montar um restaurante para atender esses clientes só com a marmita e ter um especializado na pizza para conseguir fazer com que as coisas alavanquem. Porque isso vai fazer o quê? Vai consumir a energia do restaurante a ponto que ele vai travar. E daí ele vai ter que fazer a escolha. Ou eu fico só na pizza ou eu fico só na marmita. Que provavelmente é o momento que você está passando com ele agora. Porque ele vende 80%... Quantos por cento você 80%. falou? 80% pizza e 20% marmita. 2% marmita. E o resto... No online. O resto é porção. Pois é, porção. Então, ele quer focar no negócio que não é o dele, né? E ele vai ter que escolher. Ou eu foco no que me dá dinheiro e no tipo de cliente que eu quero atrair para dentro aqui, ou eu fico... travando o outro negócio porque eu fico confundindo as pessoas. Então, a partir do momento que você definiu quem que é o cliente que você quer atender e aceitou isso, né, o Lupin decidiu, não, eu quero atender quem procura comida nordestina, porque ele percebeu nitidamente que esses estavam mais dispostos a gastar lá do que o cara da marmita. O cara da marmita estava lá porque era barato. O cara da comida nordestina estava lá porque era comida nordestina. Ninguém estava falando de preço, né, à noite, né? Então, muda tudo. Aí, o que acontece? Quando você entender isso, escolher com quem que você quer analisar, você vai virar um restaurante especialista, ou se você for um restaurante especialista, também vai chegar um momento que as tuas vendas vão criar uma linha, ou vão estabilizar, ou você vai perceber que tem alguns produtos que vendem muito e outros que vendem pouco, né? Então, nesse momento, é a hora de agir dentro disso e mudar no cardápio o quê? Você tem que saber que sempre vai ter o que vende muito, sempre vai ter o que vai dar mais lucro, sempre vai ter o que não vai vender também, entendeu? Então, você tem que olhar para os sinais que esse cardápio te dá e dizer assim, bom, eu vou olhar o que os produtos que mais vendem, os 3 que mais vendem têm de característica. É o tamanho,
No caso do Lupin, os 3 pratos que mais vendiam eram os mais bem servidos, que eram os maiores, os mais gigantões, assim, que tinha mais volume de comida, né? Os 3 tinham essa característica. Os 3 eram bem nordestinos, comidas bem típicas nordestinas, e os 3 tinham mais de uma opção de comida nordestina no mesmo prato, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, não era só o baião de 2. Tinha baião de 2, mandioca, carne seca e mais alguma coisa, entendeu? Uhum. Tinha mais coisas. E aí que ele criou a barca nordestina, que era um pouco de tudo aquilo ali, e explodiu, né? E tinha muitos pratos que não vendiam nada. Então, o exercício olhe para as características dos pratos que vendem mais e sei o que o meu cliente gosta no meu restaurante. Olho para as características dos pratos que vendem menos e sei o que não atrai os meus clientes. Logo, eu corto tudo que não atrai os meus clientes e procuro opções com as mesmas características daquelas ali para atrair mais pessoas ainda, né? O Lupin, quando eu falei que ele tinha que olhar para os 3 que mais vendiam, ele estava olhando para os 3 pratos mais típicos do Nordeste. Uhum. Como é que ele ia... Ele podia pegar o 4º e o 5º mais conhecidos, mas não ia ter a mesma característica do que o primeiro e o segundo. Aí que ele entendeu que ele precisava nordestinizar, né? Que daí veio esse conceito de inovação. Então, você para de olhar para o que o teu vizinho está vendendo e passa a olhar para o que você está vendendo. E aí você consegue criar produtos que ninguém esperava, né? Sim. Ou que são novos no mercado. E daí vão copiar você, e não adianta ficar bravo com isso, porque esse é o exercício que tem que fazer todos os dias mesmo, né? Eu não sei, eu fui longo, não sei se ficou clara a explicação, mas é longo mesmo, precisa entender isso, né? Para que você está olhando? Você está olhando para o dinheiro ou para o tipo de cliente que você quer atrair, né? É muito mais fácil você entender o cliente para atrair mais dinheiro do que querer dividir as coisas ou colocar forçado, né? Forçar para o cliente aquilo ali. Exatamente. Então, não dá, né? E outra coisa que você tem que entender também é que você nunca vai agradar um grupo inteiro. Entendeu? Se chegou 10 pessoas da mesma família para jantar, obviamente um ou outro não vão querer estar ali. E você não tem obrigação nenhuma de agradar todo mundo, né? Eu vejo muitos donos de restaurante cair na armadilha. Tipo, o meu primeiro sócio lá. Uma vez, cara, ele abriu o bar dele, a empresa dele, um bar, né? Que tinha gastronomia dentro. Tinha um monte de porções e tal, e um grande amigo dele chegou para ele e falou assim, viu, tá muito bom, deu parabéns. Ele falou, cara, você veio uma vez, nunca mais veio, por que não volta e tal? E daí o cara falou para ele, é que os meus filhos gostam de pizza, e daí não posso vir toda vez aqui, eu tenho que levar eles a comer pizza. O que ele fez? Ele colocou pizza no bar para o cara vir, investiu um dinheirão. E um espaço kids. E o cara não veio, porque o problema não era a pizza, era o ambiente, o tipo de cliente. Os filhos dele não se encaixavam com a imagem do bar, né? Mesmo tendo pizza espaço kids, era mais legal a pizzaria, né? Então é isso que a gente tem que entender, não dá para abraçar tudo, tem que ter muita clareza sobre isso, né? E você já passou por esse processo alguma vez? Já cometeu esse erro em algum dos seus restaurantes? Já cometi no Maimuki, né, que é o restaurante japonês. Bem no início, lá no desespero, abrimos o Maimuki, começamos a ficar endividado, não estava faturando o que precisava. Eu achava que o problema era a venda, né? Obviamente, eu achava que o problema tinha que vender mais para ganhar mais dinheiro. Porque quando você não sabe o que está acontecendo e precisa de mais dinheiro, você quer achar jeito de ganhar mais dinheiro. A primeira coisa que você pensa preciso vender mais então, né? Porque daí você está olhando para o número, não para o resultado, né? Para o que acontece em si. E aí eu decidi fazer almoço, né? Almoço em quilo. A gente, com muito custo, eu consegui segurar o meu sócio e fazer um almoço oriental, né? Mas mesmo assim não conectava, porque as pessoas elas queriam a experiência de degustar o sushi, de ter tempo para aquilo, né? E na nossa região que é pequena, assim, as pessoas não têm renda per capita suficiente para, por exemplo, almoçar com R$90, né? Durante o dia eles procuram uma comida rápida só para ficar vivo, para voltar a trabalhar rapidinho, para daí à noite ter um jantar mais caro que eles consideram como lazer, né? Então o meu erro foi fazer o almoço e não prestar atenção nas pessoas nesse caso, né? Então eu não prestei atenção porque os meus clientes queriam, né? Eu achei que poderia vender. E aí eu cometi esse erro e me custou uns bons reais aí. Atrasou um pouco aí o lucro. Um pouco muito. É legal que você falou então, né? Só reforçando, primeiro a análise das vendas e encontrar características em comum. Então o cara ir lá no sistema deles, né? Tirar um relatório. Porque eu fiz exatamente isso no site. Fui lá e tirei um relatório, eu peguei desde o começo desse ano, né? Pra gente ter desde janeiro.
Talvez poderia ter pego mais dados, né? Quanto maior a amostragem, melhor. mais preciso, né? Peguei desde o começo desse ano e a gente foi... Eu fiz essa análise primeiro para ver o que mais vendia, né? Para entender o que era. E aí o segundo é característica comum. Então, se por exemplo a pizza que mais sai é calabresa com cebola, a segunda é calabresa com brócolis e a outra calabresa com sei o quê, é óbvio que as pessoas gostam de calabresa. Elas gostam dessa variação. Exato. Mas não é suficiente, porque você precisa exatamente entender o público, que foi o que você fez, né? Você encontrou características, viu o que precisava, nordestinizou para oriental, né? Porque você colocou um buffet que era oriental, não era um buffet normal. Sim. Só que você esqueceu de entender quem era o público-alvo, o que essas pessoas buscam e tal, e que é diferente, né? Que as pessoas que vêm no almoço são diferentes das pessoas que vêm à noite, que é a mesma coisa desse meu cliente. As pessoas que vão almoçar lá não necessariamente são as pessoas que vão jantar lá, né? Perfeito, perfeito. E você já deu uma ideia, enfim, né, de como que você chega nessas ideias? Você falou, às vezes você olha para o vizinho, pesquisa na internet, enfim. Mas tem um processo para chegar nisso? Como que você mantém atualizado para, isso aqui eu acho que dá bom? Como por exemplo, o Lupin, né? Ele viu a barca lá. Uhum. Como que conecta isso, né? Cara, eu acho que assim, as grandes ideias elas sempre surgem do repertório que você tem. O que é repertório? Quanta informação você tem dentro da tua cabeça, né? Então, assim, a gente tem sempre um vilão aqui, né? E muitas vezes rouba o nosso tempo, pegar o celular, né? Tá na mão ali, o cara se distrai e tal. Mas ele é uma baita ferramenta para isso, né? Para olhar o que está acontecendo no mundo. Então, sem viajar, você tem acesso a muita coisa que acontece no mundo inteiro na palma da tua mão. Antigamente, você tinha que viajar para conseguir ver as coisas, né? Então, eu viajo bastante para olhar o que está acontecendo ao redor aí, né, do Brasil, do mundo, mas a minha principal fonte de conteúdo é o celular, né? Uhum. Seguir as páginas dos restaurantes mais famosos, seguir as páginas dos restaurantes que estão em alta, olhar para o que acontece fora da minha região aqui também, né? E aí eu sempre busco inspiração, eu não busco cópias, né? Então, assim, se o cara lá fez um tartar e está estourado, posso fazer um tartar na minha versão aqui com a minha cara, com o meu restaurante e tentar vender também, né? Então eu busco inspiração, não busco cópias, né? Não copio as coisas. E se você quiser copiar também, cara, eu não vejo o menor problema, mas é claro que quando tem mais identidade, aquilo se torna um prato mais único e por só ter lá no teu restaurante, eles vão buscar, né? Então, isso também traz uma certa identidade, né? Eu morro de ir porque a gente tem um prato que chama Hot Maimuk, né, no meu restaurante, que foi um prato que foi desenvolvido totalmente ao acaso, assim, e que eu tive a feliz ideia de colocar o nome Hot Maimuk, né? E desde o primeiro dia do restaurante, esse prato, em 9 anos, ele nunca caiu de primeiro lugar no ranking de vendas. Nunca. E eu rio porque os clientes chegam, né? Eles viajam e chegam lá no restaurante e me contam, cara, fui num restaurante lá em São Paulo, cara, e pedi pro cara se não tinha Hot Maimuk. Depois que me liguei que era o nome do teu restaurante, né? Porque virou comum. Fui pra já, Curitiba e né? falei, não tem Hot Maimuk. Aí ficou me olhando, o que é isso, né? Aí, daí percebi também. Então, eu me de rir, porque aquilo virou um prato que é a cara do nosso restaurante, Sim. né? Então, e não é nada que nunca existiu, é uma combinação de vários elementos que todo restaurante japonês tem montado do nosso jeito, né? Então, viralizou e funciona até hoje. Então, esse tipo de sacada que faz com que você vá, né, atraindo os clientes, fidelizando e percebendo que, assim, hoje em dia já tem vários Hot Maimuk em volta aqui na região com outros nomes, mas mesmo quando eles vão, eles falam, cara, eu fui, mas não é igual. Não é o mesmo lugar, não é a mesma vibe, né? Então, não é igual. Hot Maimuk é no Maimuk, né? Não adianta. Faz sentido. Mas, pensando assim, você deu o exemplo do teu antigo sócio, né? Que ele ouviu um amigo e decidiu implementar, que eu acho que é algo que é muito comum, né? Sim. Que aconteça. Às vezes tem alguém que é muito próximo. Querendo acertar, erra, né? Mas agora o pessoal que está aqui no podcast já entendeu que precisa trazer para a cultura do restaurante e adaptar aquilo para a realidade dele. E aí vamos supor que o cara chega lá, o teu amigo, e te dá uma ideia. Eu vou dar um exemplo do sushi, né? Que eu já falei isso para você. 2 produtos, por exemplo. A gente sabe que tem aquele burrito, que é um burrito de sushi, né? E tem o poke, que tem muito restaurante oriental que coloca. Então, são 2 ideias que a princípio parecem ser boas, né? Que tem a cara do negócio. O poke não é oriental, mas como os elementos são o mesmo, acaba conectando. Tem muita gente que não faz nem ideia, né? Que não é um produto oriental. Mesma coisa o burrito, né? Traz esse negócio do
doméstico e adapto ali e tudo mais. E você já recebeu essas ideias, né, para colocar no restaurante. Como que você avalia antes de... Porque assim, ó, quando você coloca e testa é uma coisa. Sim. Mas como que você avalia para... E essa é a sacada, para a pessoa entender se é um risco fazer aquilo, né, se é uma armadilha ou se é um lucro que ele vai ter. Cara, eu olho pro meu cliente, né? Eu pego a ideia e penso, esse produto aqui tem o perfil desse cara aqui que vem aqui comer todos os dias, né? E claro, um pouco é feeling, mas muito é número, né? Para entender se aquilo faz parte do perfil das pessoas. Pode ser que até faça, mas aí eu considero, tá bom, faz, mas para produzir isso aqui, o que eu vou ter que mudar na minha cozinha? Uhum. Porque eu tenho que entregar na mesma velocidade. Isso aqui vai ser um prato mais bomba, né? Que é aquele prato que entra e atrapalha o ritmo da cozinha, ou vai ser um prato que vai ser bom, né? Então, no caso do poke, por exemplo, eu acho que os meus clientes eles não buscam grandes quantidades de comida. Na maioria das vezes, eles preferem as porções menores. Por exemplo, um grande tema nos feedbacks é o tamanho do nosso uramaki, porque ele é tão recheado que ele fica maior que o dos concorrentes. Tem gente que reclama que é muito grande, que preferia que fosse um pouco menor, né? Então, o poke é um volume de comida, mas é desmanchado, é um potinho, tem vários argumentos. Mas não condizia com a maioria do que os meus clientes procuravam. Então, acho que não era uma boa ideia. A gente também acha que a parte de produção de organização dentro da cozinha mudaria muito, né? E que seria um pouco mais complexo, mas mesmo assim, de tanto insistirem, a minha equipe insistir que poderia ser uma boa coisa, a gente colocou e realmente descobrimos que não é para o nosso público, né? Não é para o cliente que compra Maemuk. Então, eu pego o produto, trazendo para o que você falou, eu pego o produto e olho para o meu cliente. Se conectar, eu olho para a estrutura. Consigo ou não consigo? Se eu conseguir, eu olho para as características, né? Para ver se tem características dos pratos que mais vendem. Se tiver alguma característica ali do que mais vende, por exemplo, os ingredientes que estão dentro do poke são dos pratos que mais vendem, tem uma característica boa. Aí eu valido e testo, mas tem que testar, não adianta. A gente já certeza vai chegar. a gente nunca vai ter. A né? gente já vai chegar na Mas, por exemplo, teste. o burrito, o hambúrguer de sushi, eu acho que não tem nada a ver com o meu público. Não tem nada a ver pela decoração, pelo ambiente, pela forma como a gente serve. Eu não consigo imaginar alguém agarrado no hambúrguer daquele comendo lá dentro do restaurante. Não tem nada a ver com o público que está lá dentro, né? Talvez se fosse em um lugar com oriental, mas com um tema mais jovem, tipo nossos alunos de São Paulo lá, o Rafael e o... Esqueci o nome dele. Eles têm um restaurante na Liberdade lá que é temático, tem um monte de jogos de tabuleiro, drinks super coloridos, comida japonesa, mas servida de uma maneira muito jovem e adolescente. Lá, com certeza, né, viraria. Então, entende? Então, é muito da imagem também, né? Do que conecta e não conecta. Você falou de novo, né? Entender o público. Eu olho para o meu público, eu olho para os meus clientes. Eu ia até te perguntar isso. Como que você faz essa avaliação? Você já falou que você olha primeiro para o teu ambiente. Não é só o teu público, é o teu posicionamento. Sim, né? exato. São as pessoas que frequentam. Então, o teu ambiente precisa ser condizente com aquele produto. Sim. E o ambiente atrai aquele tipo de pessoa, né? Pro ambiente. Por Normal. exemplo, o Rafael lá, ele vai atrair jovens, adolescentes e tudo mais. Mas o que mais? Como que a pessoa descobre, né? Quem que é meu público? Não entendo, cara. O meu público são as pessoas que vêm aqui, entendeu? Eu não sei quem são. Eu vejo que a maioria é família, né? Mas é do olhar ali e tudo mais. Como que você tem certeza? Tipo, não, meu público é realmente esse aqui. Se perguntarem para você quem que é o teu público e a resposta começar com eu acho, você já não sabe, né? Então, se eu te perguntar agora, quem que é o teu público, você pensar eu acho que, você já está errado. Pesquisa, né? Tem que fazer levantamento. E sem mimimi. Tem várias formas de fazer isso. Pode ser por cadastro nos aplicativos, avaliar os dados. Pode ser presencial no local, pedir um cadastro antes de consumir. Ou ter alguém na porta lá fazendo uma pesquisa. Então, de tempos em tempos, eu rodo uma pesquisa, né, para entender quem que é o meu público e ver se eu estou alinhado. Depois de muitos anos, depois de uns 3 anos, estabilizou e de lá para cá nunca mais mudou. Né? As pessoas estão envelhecendo e estão vindo novas pessoas para aquela idade, com o mesmo perfil, então eu estou conseguindo manter uma base cliente igual. Então, nunca vá baseado no eu acho, sempre levante números. Né? E aí são perguntas básicas aí que podem resolver. Né? A gente já orientou alunos, eu já orientei alunos, por exemplo, a contratar uma pessoa para ficar na porta do restaurante só
abordando as pessoas e fazendo essas perguntas para levantar um perfil, e descobrimos coisas muito diferentes, né? Eu descobri coisas muito diferentes a primeira vez que eu fiz, né? Mas o que é importante, assim, que a pessoa não pode deixar, por exemplo, olhando para marketing, né? Eu sempre vou pedir o gênero, né? A idade da pessoa. O gênero, a idade, a renda, renda média, né? Você não precisa pedir quanto ganha, mas é entre 1.000 e 2.000, 2.000, 3.000, 3.000 e 4.000, que aí você vai ter uma base. O gênero, a idade, o que eu falei? O salário, gênero, idade, salário. E eu gosto muito de saber do bairro que a pessoa mora para entender de onde na cidade eu estou atraindo as pessoas para dentro do meu restaurante. Se só vem pessoas em volta, se vem pessoas mais de longe ali, para entender como que funciona essa dinâmica também para poder atacar em mídias de outras formas. Né? É legal pedir a frequência também que as pessoas vêm, né? Se é uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, lembrando, é a primeira vez. Lembrando que quanto mais perguntas, mais chato fica também, né? Então, quanto mais sucinto for, mas se fosse para colocar 4 perguntas, eu colocaria essas, com certeza. Com certeza já vai dar uma boa clareada para entender quem é o público e conseguir tomar essas decisões, né? Muito mesmo. E, assim, a gente vê, você falou assim, que acompanha o celular, né? E tá vendo ali as redes sociais e tal, então tem muita tendência. E, em contrapartida, tem muito meme também. Sim. Como que você avalia se vale a pena entrar nessas tendências ou não? Por exemplo, uma que aconteceu recentemente foi da Barbie, né? Tava todo mundo fazendo produto rosa e tal. Teve restaurantes grandes que entraram nessa onda para aproveitar o marketing que estava gerando do filme e colocar alguns produtos ali e tudo mais. Baseado em tudo isso que a gente falou, como que você avalia se vale a pena ou não montar algum produto específico para algo específico, que nem nesse caso? Cara, como o negócio da Barbie ali, eu acho que como foi uma onda muito grande, você tem que ser ágil para aproveitar a onda, né? É o surfista, ele tá lá no mar, tá na marola, se vir uma onda grande só no dia ele não pegar ela, ele vai perder, né? Vai deixar de surfar ela. Então, eu avalio também olhando para o meu posicionamento, né? Para ver se condiz. Por exemplo, na da Barbie, na hamburgueria, que tem uma cara muito mais jovem, a gente fez uma ação da Barbie. No Maimu, que a gente não fez, que não acho que conectaria com a maioria das pessoas que está lá. De novo, eu olho para a tendência, olho para o posicionamento e vejo se condiz ou não e me pergunto se eu tenho velocidade suficiente para aproveitar a onda. Porque não adianta você entrar atrasado, né? Então, tem que ser na hora. Tem que cuidar com isso. É dessa forma que eu analiso se vale a pena ou não. Tem esse tipo de tendência que é o meme, né? Que está viralizando e tal. E tem outras tendências que são, tipo assim como a onda das hamburguerias. Teve uma onda do sushi, teve várias ondas, né? Teve a da paleta mexicana, né? Do açaí e tal. E o que eu percebo é que isso pulveriza, mas quem fica são sempre os mais profissionais. Não necessariamente os melhores. Porque, por exemplo, eu já vi hamburguerias, cara, pequenininhas que faziam hambúrgueres muito bons fecharem porque tinha uma hamburgueria mais preparada, né, melhor do que ele, mais estruturada, que aguentou uma fase ruim, né? Então não é só o produto, né? Tem que saber ser profissional também. No fundo, sempre quem fica são os profissionais. Então eu não tenho medo de, por exemplo, escolher um produto novo que está virando uma onda e entrar, desde que eu saiba que eu vou ser muito competitivo com aquilo, né? Muito profissional. E de quanto em quanto tempo você revisa cardápio para incluir coisas novas? No Maimu, que a gente tem feito isso a cada 4, 5 meses, mais ou menos, dependendo do desempenho das vendas. Então, como já é um restaurante que eu posso considerar tradicional, que está indo para 10 anos, eu já sei que tem pessoas que buscam aqueles pratos lá e que eles vêm porque querem comer aquilo e os amigos deles vêm porque falaram daquele prato. Então, eu já não posso mais mudar muito porque tem comidas que são muito tradicionais, né? Então, você vai lá, come o Hot Maimuki, vai contar para os amigos, cara, vá lá e coma o Hot Maimuki. O amigo vem 3 meses depois. Tem pratos que eu não posso mais mexer. Então, quando você tem um restaurante mais tradicional, esse intervalo pode ser maior, 5 meses, 6 meses. O que eu faço é sempre preservar os estrelas e mudar o que está vendendo menos, tentar trocar um ou outro, mas assim, não tem mais alterações significativas. A primeira vez que eu fiz, por exemplo, a gente cortou 60% do cardápio, né? Foi muita coisa. Então agora é 1, 2 pratos, 3 pratos, às vezes diminui por uma questão estratégica mesmo, né? Por exemplo, a gente teve uma rotatividade grande em um período que acabamos perdendo um percentual grande de cozinheiros na cozinha. Estrategicamente a gente diminuiu o cardápio para conseguir que com uma equipe menor a gente desse conta de manter o padrão para daí aumentar de novo quando restabelecesse a equipe. Então, são casos assim. Na Vaca Amarela, que é um restaurante mais jovem, 4 meses, 5 meses, não lembro mais agora exato, acho que 4, 5 meses. Aí a necessidade é quase mensal,
porque a gente está entendendo quem que é o cliente ainda, a gente está entendendo que gosta, então é muito mais experimental isso, né? Então aí a gente tem feito uma vez por mês, pelo menos testa algum produto novo, vê se emplaca ou não emplaca. Hoje a gente está fazendo isso, né? Fazendo uma promoção lá para testar um produto novo e ver se vai virar ou não vai, para entender quais são as características que agradam mais, para aí sim poder criar os best-sellers, né? Sim. Então já deu para entender bastante coisa, mas ainda tem muito ao que explorar, né? Então, a verdade é que não tem um período certo. Mas, por exemplo, se você é muito jovem, você precisa experimentar mais. Se você é mais tradicional, não, já diminui essa necessidade de ficar se colocando à prova, porque as pessoas já vêm por causa daquilo, né? Então, é natural, uma transição natural. Mas falando de marketing é bom, né? Ter essa questão de novidade e tudo mais, Sim. que vai atrair as pessoas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E não vai ficar sempre na mesma. Então, a gente já fez pratos e lançou que não venderam, ou venderam muito pouco, mas a gente lembrou as pessoas que o restaurante existia com aquele post novo, né? Então o cara até se interessava pelo prato novo e lembrava do restaurante que ele existia e vinha pensando em comer o prato novo, mas aí quando sentava e olhava, o cara falava, mas tá aqui, não comeu um ótimo Imuk, não vai dar, né? Ou comia os dois, ou comia o de sempre, mas veio comprar. Né? Então, nem sempre uma promoção boa ou um produto bom é aquele que vai vender muito. Às vezes a gente usa isso só para atrair as pessoas para dentro do restaurante para vender outras coisas também, né? Produto isca. E, de novo, se você ficar olhando só pro dinheiro, nem sempre você vai olhar da maneira correta. Né? É isso que eu ia te pedir. Como é que você está falando de testar, né? Como que você testa e mensura esse resultado? Porque, por exemplo, eu ia falar exatamente isso. Às vezes não é porque não vendeu que deu ruim. Porque a gente já viu isso, né? Você coloca um produto novo, o faturamento aumenta, mas não é por causa daquele produto. Então, quer dizer, as pessoas foram lembradas que o restaurante existe, sabem que tem uma novidade, foram lá e talvez naquele momento não quiseram experimentar a novidade. Tá tudo bem. Porque o objetivo é levar as pessoas para o restaurante, para o delivery e tudo mais. Então, como é que você... quanto tempo você deixa rodando esse produto novo para você ter... Tipo assim, cara, agora caiu de novo o faturamento, né? Significa que as pessoas não estão mais indo por causa dele e ele não está vendendo. Então, não funcionou. E o que é o teste, né? Se é só simplesmente fazer o produto, divulgar para as pessoas e colocar lá, ou se tem alguma coisa a mais? Eu vou falar por mim, né? O que eu faço? Eu coloco o produto e coloco edições limitadas assim para medir a febre mesmo, para gerar picos de venda, né? E criar oportunidades para vender outros produtos. Então, dependendo, como a gente fez o Bacon Palooza na hamburgueria, a gente lançou por 10 dias, mas fez tanto sucesso que a gente estendeu para um mês. Mas geralmente é um dia, né? Esse de hoje, por exemplo, vai vender hoje. A gente lançou hoje, vende hoje para criar um pico de venda. Não quer dizer que ele vai ficar no cardápio ou não. Geralmente é só para criar esse engajamento mesmo e gerar um pico de venda. Uma grande armadilha, Henrique, eu acho que consegui responder essa última pergunta. Um outro toque, uma outra dica que eu dou para você que é dono de restaurante, está ouvindo e assistindo essa aula, é o seguinte: quando você lançar um produto novo, nunca analise só a métrica daquele produto. O que eu quero dizer? Se você colocar um prato novo no teu cardápio, não olhe só para os números de venda daquele produto. Olhe para o resultado geral do teu restaurante. Porque às vezes você pode ter colocado o produto e ficar frustrado. Vendi 10 unidades na noite e não olhou para o faturamento geral. E se você olhar para o faturamento geral, você pode ver que cresceu 10%, 15%, porque houve a movimentação das pessoas. Então, existe uma pesquisa que diz que 80%, 80% ou 90%, não lembro direito, mas é algum número assim, 80% das pessoas voltariam a comprar do teu restaurante se você lembrar elas que o teu restaurante existe. Então, às vezes, o produto é isso, né? É lembrar as pessoas que você existe. Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, como dono do teu restaurante, você encontrou alguém na rua que fazia tempo que você não via, a pessoa falou, cara, tudo bem e tal, nem falou, né, do teu restaurante, mas no mesmo dia ou um dia depois foi lá, porque você foi um gatilho para lembrar aquela pessoa que o teu restaurante existe. E a gente não deve esquecer que está todo mundo disputando atenção, então no tempo que você está querendo lembrar a pessoa que existem mais uns 200 restaurantes fazendo a mesma coisa, e a gente tem que sempre estar sendo lembrado, sempre estar sendo visto por causa disso, né? Então é uma grande dica assim, olhe para o resultado do item isolado sim, mas olhe principalmente para o resultado global da tua operação, porque às vezes é isso, né? O marketing tem alguns fundamentos, né? E tem uma frase que é clássica, que é quem não é visto não é lembrado. E é perfeitamente aplicado, né? Hoje em dia, isso nunca vai mudar. Se você não lembra, os teus clientes, eles
eles não vão lembrar de você, né? Eu sempre brinco que eu sou um nigiri gigante andando na cidade, né? Porque onde eu passo, faz tempo não vou lá comer um sushi. De noite o cara tá lá, sabe? Porque eu virei a cara do negócio, né? Então quem me enxerga lembra do sushi, acaba indo lá para consumir, né? Então é sempre bom. E é legal que também mostra que tem novidade, né? Que não é um restaurante, por exemplo, o Maimu que tem 10 anos. Se você tivesse os mesmos pratos que você começou, com certeza o restaurante não estaria aberto, né? Porque é o mesmo restaurante, já enjoei daquela comida. Eu escuto muito isso, sabe? Já enjoei daquela comida, porque nunca tem novidade, é sempre as mesmas coisas. Buffet é sempre a mesma salada, é sempre o mesmo arroz, o mesmo feijão e tal. Muda uma coisinha ou outra ali, mas é sempre igual, né? Eu acho que isso se aplica mais em cidades pequenas. Porque, por exemplo, a gente está numa cidade aqui de 90 mil habitantes. A gente depende muito que as pessoas voltem a consumir do nosso negócio, que elas venham várias vezes, né? Diferente de um grande centro, né? Então, se você tem lá 1 milhão de pessoas na cidade, você não precisa que a pessoa volte tanto, né? Então, tem restaurantes que passam 50 anos com orgulho de ser o único bife parmegiana mais famoso, né? O petisco mais famoso. E tudo bem também, mas você tem que ver se isso sustenta o teu negócio, né? A gente não pode esquecer que as empresas, os restaurantes precisam dar lucro, né? Senão não vai funcionar. Então, em grandes centros é mais fácil você se estabelecer com um cardápio único e talvez não precisar mudar. Mas em centros menores, talvez não, né? Então, depende do lugar que você está também. Então, aí volta de novo para entender o público. Porque o lugar significa o público, né? As pessoas que vão consumir. A importância de entender para quem que você está vendendo. Exatamente. Mas aí, assim, como que a equipe se envolve nisso? Eles trazem sugestões? Você deixa que eles trazem? Você dá oportunidade para eles? Como que... por exemplo, vamos supor, né, que um colaborador teu trouxe essa ideia do burrito, que é algo que você sabe que não combina isso aqui e tal. Como que você lida com isso para dar o feedback negativo ou você deixa eles fazerem? Como, por exemplo, eu sei que o poke aconteceu exatamente isso, né? A equipe trouxe e tudo mais. E aí, também, se você já quiser emendar, como que você dá o treinamento para eles? Se você é em cima da hora, tipo, cara, decidi, vou fazer isso aqui, você já vai lá naquela loucura e tal, se tem um prazo de planejamento, imagino que sim, você tem que fazer ficha técnica e tal, né? Mas como que funciona essa dinâmica com a equipe? Agora que a gente já tem uma estrutura maior, né? Geralmente a gente leva uns 15 dias para colocar um produto. Porque depois de definir o produto, a gente tem que provar, fazer ficha técnica, ver se o preço é competitivo, colocar os insumos em estoque, fotografar, cadastrar nos sistemas e distribuir para as lojas o treinamento de como é que faz aquele produto, né? Então leva 10 dias mais ou menos para lançar um produto novo hoje com a estrutura que a gente tem. 3 restaurantes abertos indo para o quarto, né? Tudo isso para testar um dia só. Para testar um dia só. Às vezes sim, né? Digamos que nem esse produto de hoje não, porque já tinha tudo, né? Era só uma montagem diferente de ingredientes que a gente já tinha em casa. Então, mais rápido, mas de maneira geral, se é para entrar no cardápio, é uns 15 dias, mais ou menos, para a gente conseguir colocar um produto 10 a 15 dias, dependendo, porque às vezes tem que fazer vídeo de lançamento e tal, daí também demora um pouquinho mais, né? Mas se você quiser dar uma frisada, então, assim, nesse passo a passo de como montar o produto, que você já falou algumas coisas, né? Bom, primeiro, né? Aceito sugestões dos colaboradores. O que faz eles trazerem sugestões mais assertivas? A clareza sobre o posicionamento da empresa. Todos eles conhecem o posicionamento da empresa, quais são os nossos objetivos e para onde que a empresa precisa ir. Isso é um grande diferencial, né, para não ficarem dando ideias ruins lá. O segundo passo eles trazem a ideia, a gente avalia e discute. Eu nunca decido sozinho, eu coloco em pauta para os líderes, pelo menos, a gente tem um grupo, né, de 4 ou 5 pessoas que se reúnem e me ajudam a deliberar, né? Eu chamo isso de conselho. As grandes empresas têm, a minha é pequena, mas tem também, né? Então a gente tem lá um conselho que define sobre isso. Se a gente achar que é legal, nós vamos comer, né? A pessoa que deu a ideia vai executar o prato, a gente vai provar. Se o prato for bom e precisar de algum ajuste, a gente vai fazer. Se não for bom, a gente já descarta ali na hora. Passou no crivo, né? Ficou bom, é gostoso, vamos fazer. Vou fazer custo. Fazer uma ficha técnica, levantamos o valor que aquele prato vai custar, olhamos para o nosso mercado e vemos se ele tem um preço competitivo. Porque se ele ficar muito caro com relação ao mercado, a gente sabe que ele não vai vender pelo preço, porque ele é bom, mas o preço está muito caro, né? Então, se o preço for bom, continua. Se não for bom, já morre ali. Ou sofre uma alteração para ficar com o preço bom. Se o preço for bom e o produto for bom e tiver aprovado com ficha técnica, aí sim a gente marca um ensaio fotográfico para fazer as fotos do prato real, do jeito que ele é, vídeos promocionais já e cadastrar em todos os nossos sistemas para a data marcada. Esse é o passo a passo que a gente tem no Maimuc e no grupo Maimuc inteiro, né? Legal. E funciona, né?
Funciona, sem dúvida funciona. Alguns anos já fazendo isso, né? Muitos anos. E ter paciência, né? Nem tudo é na velocidade que a gente quer. Mas, claro, se você é um trailer, se você é um food truck, se você é você e mais um trabalhando, pode ser muito mais ágil esse processo. Para mim, já cresceu. Eu já tenho que explicar para outras lojas como é que executa aquele prato, eu tenho que treinar as pessoas. Então, tem um tempo maior, né? O último passo, depois que fotografa, é treinar as equipes para que elas consigam executar dentro dos lugares, né? Dentro dos restaurantes e abastecer o estoque também. E só voltando, então quer dizer que se um colaborador der uma viajada na maionese lá, deu uma ideia que, tipo, cara, né, legal, mas isso aqui não tem nada a ver. Significa que o erro é do dono do restaurante que não deixou bem claro o posicionamento para que os colaboradores entendam para onde que a empresa está indo e tudo mais, né? Como é que você faz isso lá? Cara, o nosso posicionamento, ele está escrito numa frase que a gente chama na empresa de frase do sonho. Eu ensino isso nos treinamentos, né? A gente ensina no nosso treinamento isso, que é uma das primeiras coisas que a gente faz, que mostra o direcionamento, né, que a empresa tem. Então, quais são os valores, está tudo numa frase só. Essa frase do sonho está espalhada pelo restaurante em forma de várias placas. Quando a pessoa me traz a ideia do prato, o que eu faço é pegar o prato e a pessoa ir para frente de uma placa dessa e dizer: nesse prato aqui tem isso, esse prato aqui tem isso, esse prato aqui condiz com isso. Se tiver mais não do que sim nas respostas, eu não preciso nem dizer que não tem a ver com o restaurante, entendeu? Então, se você não deixa claro qual é o posicionamento da tua empresa para a tua equipe, naturalmente vai ter que partir de você. E uma recusa por tua parte pode ser levada para o lado pessoal. Então, eu não tomo a decisão dizendo eu não gostei disso. Eu tomo a decisão dizendo assim, olha, um prato para estar aqui precisa ter essas características. Vamos ver se tem. E a gente vai debatendo junto, né? Para chegar à conclusão que tem ou não tem. Já teve vezes que eu não gostei do prato, mas tinha as características e a gente lançou e explodiu. Já teve vezes que eu achava que o prato era bom, não tinha as características, mesmo assim não coloquei. Então, é importante isso até para guiar você, para você não ser pego nessas pegadinhas. Né? É legal que dá para ver bem assim que você trata o Maimuki, né, a vaca amarela, enfim, como uma pessoa jurídica, né? Sim. Por acaso tem esse nome. Mas é um outro ser que está acima de você, não é você acima dele ou lado a lado, né? A empresa sempre está acima, né? Eu sou o diretor da empresa, né? Eu sou responsável por tomar as decisões. Mas a empresa, sim, ela tem um posicionamento próprio que não pode ser influenciado por mim, né? A gente empresta a alma para a empresa e os nossos gostos pessoais na fundação dela. Mas depois ela adquire características próprias que devem ser respeitadas, né? Então, tem muitas coisas que vendem hoje nos meus restaurantes que eu não consumo ou não gosto. Não que faça mal para as pessoas, mas que não é para o meu paladar. E que são grandes campeões de venda, né? Então, quando você aprende a olhar para os clientes e não para você aprende a fazer o que eles querem consumir, né? Isso não tem nada de errado, não tem, né? É íntegro isso, é ser íntegro. Desde que seja íntegro, eu não me oponho a fazer, né? Por exemplo, eu não tenho hábito de tomar drink sem álcool. Os drinks que mais vendem no restaurante são sem álcool. E esse foi um dos produtos que você achou que não ia dar bom? Esse é um dos casos. Eu já contei aqui outras vezes da cerveja artesanal, né? Eu amo cerveja artesanal, gosto muito de experimentar, provar estilos. Já fabriquei cerveja e decidi pôr um freezer lá e fazer uma seleção. Eu fiz a seleção dos melhores rótulos e coloquei lá, antes de ter clareza de quem eram os meus clientes. Não vendia a cerveja, não virava. E eu dizia que Caçador, a cidade que eu tô, com o restaurante, não estava preparada ainda. Que todo mundo reclamava que Caçador não tinha nada, mas quando tinha não sabiam prestigiar. Estava botando a culpa no cliente. Clássico, né? Mimimi. Clássico mimimi. Quando a gente fez a pesquisa, que eu olhei o público e olhei para a geladeira, falei, cara, isso não tem nada a ver com esse público. Arranca a geladeira fora. Nesse dia virou a chave. Eu percebi que eu estava fazendo as coisas para mim, para agradar o Junit, não o cliente, né? Daí olhamos, então, vamos olhar para o cardápio agora, o que tem? Arranca a cerveja fora, o que sobrou? Drink vende bem. Qual que é a característica? Aí um dos colaboradores ergueu a mão assim e falou, eu acho que a gente tem que fazer um drink sem álcool. Sem álcool, cara? Mas que graça que tem um drink sem álcool. O negócio é ficar louco. Daí ele falou, cara, você já percebeu que vem aqui as mulheres estão em 5 numa mesa, 4 pedem drink, uma tá com o copo mais feio que a gente tem na casa, que é o de água mineral. E aquela garrafa toda desajeitada. Nenhuma garrafa de água bonitinha a gente não tem. 2 produtos que a gente trocou. A garrafa da água, que é muito mais bonita agora, mais feminina, mais conecta com o público. E mexemos no drink. Tá, então vamos colocar o drink sem álcool para ver.
Colocamos 2 meio contra a vontade, mas aí eu já tinha tomado um tapão na cara, deixei colocar e deu batata, né, cara? Os 2 top do ranking de vendas acima dos com álcool, né? Hoje a gente tem tantos drinks sem álcool quanto sem, né? E vende. Porque daí tem 3 mulheres tomando drink com álcool e 3 sem álcool. E a foto do Instagram, cara, é a coisa mais linda, porque o copo é bonito, a decoração é bonita, né? Isso faz... É colorido. É colorido. E a pessoa não se sente diferente, né? Excluída. E daí sai foto. É um encontro que ninguém se sente perdido ali, né? Todo mundo se conecta. Legal. E pra gente fechar, assim, acho que dá pra gente ir pro principal, que é como lançar esses produtos. Porque tem várias formas de lançar, né? Simplesmente pode colocar lá no cardápio, pedir pro garçom avisar que tem novidade e beleza. Fazer um post no Instagram, talvez, patrocinar e tudo mais, mas nas coisas que você já fez, assim, para dar esse lançamento, como por exemplo hoje, né? São 50 unidades. É óbvio que a expectativa é que isso venda, né? Sim. O dono do restaurante vai ter a expectativa de que, pô, isso aqui vai explodir e tal. Como que o marketing pode ajudar nisso? Quais foram as estratégias que você já fez nesses lançamentos que você percebeu que ajudou e quais estratégias você já fez que percebeu que atrapalhou também? Eu acho que assim, ó, de maneira geral, a melhor estratégia é você contar para o teu cliente, através do marketing, como que é comer aquele prato, né? Porque uma coisa é você dizer assim, ó, Henrique, vou te servir um sanduíche. É pão brioche, maionese, carne, queijo, bacon e só. Outra coisa é eu dizer assim, Henrique, vou te fazer um sanduíche, cara, com o melhor pão brioche do Brasil. A gente comprou uma manteiga que é uma delícia especial. Tostamos esse pão na chapa para ele ficar bem seladinho. E o hambúrguer grelhado feito de um blend especial, não molhar o pão para ele não desmanchar. Escolhemos um cheddar de um produtor lá do interior, não sei da onde, e tá aqui. E esse bacon, cara, é caramelado para que quando você morda o sanduíche, você sinta a suculência do hambúrguer e a textura do bacon quebrando. Qual que vai vender mais? É o segundo, senti até o gosto. Entendeu? Então, a melhor estratégia é você usar o marketing para descrever o produto de maneira que o cara consiga se ver mordendo aquele negócio, entendeu? Então, essa é a melhor estratégia. Tem que ter imagem, tem que ter uma descrição boa. Você pode fazer um vídeo contando essa história, você pode falar um monte de coisa. Então, tem muito disso. Essa é uma estratégia. Por que eu digo que essa é a melhor estratégia? Porque lançar 50 hambúrgueres e vender depende de você já ter o engajamento. Se você não tiver clientes engajados para isso, você vai ficar frustrado, porque não vai vender. Né? Então, o que faz esse lançamento com 50 unidades zerar é o trabalho que você faz antes, explicando por que teu produto é bom, quais são as características e contando histórias. Então, para resumir em uma frase só, qual que é a melhor estratégia para lançar um produto novo? Contar histórias. Ponto. Animal. Conte uma história que esse produto vai ser bem lançado. Se você colocar no cardápio e não falar nada, ele não vai vender. Você tem que contar a história. Treine tua equipe para contar a história, escreva textos que contem história, faça vídeos contando história, que aí sim você vai conseguir e a história pode ser do próprio produto, quanto da onde que veio aquele produto, claro, né? Como surgiu da onde a ideia. Que veio a ideia, por que você colocou, né? Tipo, eu tenho 2 produtos, um produto específico que é a receita da minha avó, né? Então, a minha avó fazia o gyoza, que ensinou a minha mãe a fazer, que me ensinou a fazer, e o gyoza está no cardápio. Então, não é o gyoza tradicional, é o gyoza da minha família, né? Qual que é o argumento de venda? Cara, esse é o gyoza que a mãe do fundador faz 4 gerações que trouxe receita lá do Japão. E é legal também a gente frisar assim que a história, quando a gente começa a contar, falar disso, né? Diz, pega a origem do produto, né? Vamos supor, tem que... por exemplo, da bebida que você trouxe ali, né? Você tem que saber a história que você vai contar, porque você me contou 2 histórias. Você contou a primeira história do colaborador que falou assim, cara, o nosso copo é feio, né? A pessoa que tá ali, ela fica se sentindo mal, porque tá todo mundo bebendo com um copo bonito, e ela tá com aquele copo feio, com uma bebida feia. Essa é uma história. E a segunda história foi, você me contou, ela quer se sentir parte, ela quer postar a foto dela no Instagram, ela quer ficar feliz com as pessoas ali. Então, tem 2 histórias que você pode contar. Claro. E, de novo, a gente volta no público. Tem que saber também como que você vai conectar isso. Não é porque é uma história que, necessariamente, você precisa contar ela, né? E, um exemplo bem clássico é quando falta algum produto, né? Eu já vi... Tem 2 condutas que o cara pode ter, o atendente ou o próprio dono do restaurante. Acabou um produto na cozinha, né? Daí o cara chega e diz assim, olha só, cara, não tem produto.
nosso cozinheiro não prestou atenção, cara vacilão, não comprou e não tem. O fornecedor não O entregou. fornecedor não entregou, empurra no de alguém, né? E isso é o mais comum. Clássico. É o mais comum. Agora, se faltou o produto e você chega e diz assim, olha, hoje a gente não tem esse produto, mas eu tenho certeza que esse outro produto aqui tem as características desse produto que a gente não tem e que se você não provou ainda, ele vai te agradar, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é gostoso, ele é crocante. Uma solução, né? E eu tenho certeza que vai resolver o teu problema. O cara vai ir para o produto novo. Não tem como ele não ir, né? Então, você pode pôr a culpa na tua equipe ou você pode continuar vendendo, né? Então, o cliente ele não precisa saber os problemas que a gente tem na nossa empresa. Ele precisa saber como é que ele resolve a fome dele. Simples assim. Então, é muito da abordagem mesmo e da forma como conta a história, obviamente. E não pode mentir. É exatamente isso que eu ia falar. Porque eu tava lembrando de uma vez, a gente foi num restaurante e, cara, a gente chegou, tipo, era 6:30 da tarde. Então, era óbvio que tava começando a operação, né? E aí, uma pessoa que estava comigo pediu uma Coca-Cola. Cara, é Coca-Cola, entendeu? Você espera que o restaurante tenha, porque, né, talvez o produto mais vendido. E ele falou que não tinha. E, cara, como assim você não tem Coca-Cola, né? Tipo, você não tem? Ele falou, não, a gente já vendeu tudo. Tipo, cara, o restaurante tinha acabado de abrir, entendeu? É óbvio que você não vendeu tudo. Você vendeu tudo no outro dia, com certeza, né? Mas não naquele dia. Então, ficou feio, né? Não tem problema nenhum não ter. O negócio é o que você faz com a informação. Esse é o lance, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ser íntegro. E no marketing é a mesma coisa, né? A história que você vai contar ela é muito importante, porque senão depois isso acaba virando contra você, né? Sim, exatamente. Então, assim, né? Eu digo, você não pode vender, por exemplo, o que acontece, cara? Se você não conta a história, você está vendendo mais alguma coisa, né? Então, assim, eu estou vendendo arroz enrolado numa alga. Se eu conto a história, não, cara, ele está vendendo um peixe selecionado, um arroz feito com carinho, igual a avó dele ensinou a temperar, enrolado numa alga muito boa. Tudo, muda toda a visão, né? Então, marketing é muito mais contar histórias do que qualquer outra coisa, né? Sim, com certeza. E você tem algum caso que você lembra, assim, de algum lançamento que você fez que você talvez errou no marketing e deu ruim? Tem. Uma vez era a Copa do Mundo, a gente queria... era em horários que a gente estava atendendo e como a gente não tinha TV, esses atrativos, a gente perdia muito movimento, né? Para bares, para lugares que tinham petisco, TV, que se concentrava a torcida, enfim. E por falta de experiência, eu achei que de alguma forma eu poderia atrair as pessoas lá para dentro do restaurante e a gente fez caipirinha em dobro no dia do jogo da Copa, achando que as pessoas iam vir no restaurante japonês para tomar uma caipira em dobro antes de ir assistir o jogo em algum lugar, né? E gastamos dinheiro para fazer lançamento, para fazer decoração, não vendeu nada, né? Então esse é um dos. Já teve outros também, mas esse achei um dos que mais assim, mais viajão que eu já fiz. O mais louco é que não foi o marketing o problema, porque essa mensagem chegou nas pessoas. O marketing foi feito, né? Exato. Não foi o marketing, foi o que a gente já falou de novo, que é o público, né? Não tinha nada a ver com as pessoas. Nada a ver. Era mais fácil não abrir do que ficar tentando fazer essas coisas. Perdi mais dinheiro tentando trazer gente do que esperando acabar o jogo e chamando para comer sushi. E agora, bem rápido pra gente finalizar, então, faz um resumo de tudo que você falou, assim, talvez por ordem, se você conseguir, do que a pessoa tem que olhar. Tipo, cara, agora passo a passo mesmo, entendeu? Chegou aqui no final, a gente já tá, sei lá, 1 hora aqui. Chegou no final, o que ela tem que fazer imediatamente para que, se ela tá com esse problema, ela consiga resolver com base em tudo isso que a gente falou. Tá, então vamos lá. Partindo do tema, então, mudar o cardápio... Lucro ou armadilha? Lucro ou armadilha, né? Você tem que cuidar. Se você percebeu, chegando até aqui, que você está indo para uma armadilha, a primeira coisa entenda quem são os teus clientes. Esse é um ponto crucial. Faça uma pesquisa, sem mimimi, dê um jeito de descobrir com números qual que é o perfil dos teus clientes. Segundo passo, olhe para o teu cardápio e veja quais são os produtos mais vendidos e analise quais são as características em comum que eles têm. Porque vai ter alguma característica, seja tamanho, algum ingrediente, alguma coisa ali vai se repetir várias vezes. O terceiro ponto olhe para todo o resto e veja se conecta com as pessoas que você descobriu que você atende e com as características dos primeiros pratos. O que não tiver orientado para aquilo ali, corte fora do cardápio e se concentre no que você é bom. Lembre da dica do nordestinizar como exemplo, né, que eu dei aqui, assista de novo se for. Você pode criar sim outros pratos, você pode olhar os pratos do vizinho e fazer versões tuas sem problema nenhum, desde que isso tudo olhe para o lugar certo, né, pro rumo certo, pro posicionamento do teu restaurante. E por último, entenda, sem contar a história, não vai vender.
O melhor marketing é contar história. Então, conta história sobre aqueles produtos novos que eu tenho certeza que você vai ser sucesso aí. É importante só lembrar que se passar em todo esse crivo, olhar para a cozinha também se vale a pena, né? Exato. Que você também trouxe isso ali nos exemplos. Isso aí. Isso é uma questão muito importante, porque passa em todo o crivo, mas tem que ver se você tem estrutura também para produzir aquilo da mesma maneira que você produz os pratos que são mais... Por exemplo, pode ser que a pizza de calabresa venda mais porque ela é a mais rápida. Exatamente. Né? Então, você tem que saber isso também, porque às vezes a produção pode gargalar e isso vai ser um problema. Né? Fechou. E para você que chegou até aqui, então não esquece de se inscrever no canal, isso é bem importante. Quando a gente tiver vídeos novos, você recebe a notificação lá. Também deixa um comentário pra gente saber o que você achou, principalmente se você assistiu até aqui, né? Aguentou ficar até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!